Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. E hoje recebemos a professora Roseli Maria Hartmann. Bem-vinda, bom dia, Rose. Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Vamos começar falando um pouquinho lá do princípio. Você é natural de onde? É uma longa história, Bruna. Sou natural da cidade de Cândido Godói, mais conhecida como Terra dos Gêmeos, né? A cidade que tem muitos nascidos gêmeos e ficou conhecida por isso. Então fica na região noroeste de Santa Rosa. Você tem irmã gêmea? Eu não, ainda não. A gente não vou mais ter. Conta um pouquinho mais da tua história, dos teus pais, família. Você cresceu e estudou em Cândido Godói? Sim. Nasci na comunidade de Linha Castelo Branco, na época denominada assim, né? De uma família pobre, humilde, mas de muita vontade de trabalhar. E sou a mais velha de 3 irmãos, né? Tenho 2 mais novos. E a gente vem, desde pequena, assim, foi ensinada a aprender, estudar, ensinar, né? Boas maneiras e se dedicar muito ao trabalho. Somos agricultores, né? Um casal de agricultores, filho de agricultores, e assim também cresci no meio dessa realidade, né? Numa propriedade pequena, né? 11 hectares no começo, e a gente teve que buscar sobrevivência desde cedo. Então, desde criança, os meus pais me ensinaram isso, né? Cuidar daquilo que é da gente, respeitar o outro e trabalhar muito para ser alguém na vida. E você veio morar para Teutônia já adulta ou a família mudou de cidade? Não, nós moramos desde até casados, né, naquela cidade, Cândido Godói, com muito orgulho, né. Seguido vamos para lá, inclusive. Me casei também nessa comunidade, depois denominada Linha Cascata, né, e tivemos também 2 filhos e ainda continuamos na roça, trabalhando, né? Criamos porcos, galinha, tiramos leite, capinamos muito na lavoura. Então, tenho essa raiz, né, que me orgulha muito, a qual me ensinou a trabalhar bastante. Então, com o passar dos anos, claro que com a vida escolar, né, fui indo e chegou um momento na idade onde tivemos que optar, então, o que fazer. Os meus pais sempre muito preocupados com nós, né? A gente não podia estudar à noite. Então, na época era 2º grau, né? Só tinha à noite outros cursos técnicos, ou contabilidade, ou sei lá, né? Não existia o normal magistério, na época apenas denominado ensino 2º grau magistério, né? Então, como essa era a única opção na época, fui estudar magistério. Mas ainda não decidida assim a ser professora. No primeiro momento foi porque não tinha outra opção na cidade e eu queria estudar. A única certeza que você tinha é que queria continuar estudando, não queria parar. Mas ali, o dom de ser professora surgiu então um pouco mais adiante? Sim, na verdade ele foi se despertando, né? Com o início do primeiro ano a gente foi se habituando, eu fui gostando e fui seguindo, né? Terminei o magistério, depois fiz estágio, saiu concurso, eu fiz concurso na cidade e em 1995, então, ingressei no magistério público municipal daquela cidade. Então, lá eu trabalhei por 5 anos. Depois, então, nós lemos no jornal Teutônia, né? Languiru, na época se falava muito em Languiru e era uma época que tinha muitas pessoas saindo da roça porque tinha muitas dificuldades em função do clima e enfim, as pessoas precisavam procurar algo para sobrevivência. E no município pequeno, a situação estava dificultando. Então, muitas pessoas vinham para essa região. E um dia, nós lemos no jornal, eu e a minha amiga Nilza, né, que ia ter um concurso em Languiru, em Teutônia, né?
E nós olhamos, vamos encarar? E viemos aqui, fizemos a inscrição no último dia, tivemos uma semana para estudar, passamos as 2, né? E no meio desse tempo, assim, teve muitas situações de saúde na família, com dificuldades, né? Então, o pai do meu marido ficou doente e a gente teve que também cuidar dele. Então, junto com o magistério, exercia também a profissão de lojista, né? Junto com meu marido, a gente teve uma pequena loja lá, né? E foi indo, né? Em 14 de abril de 2000, então, chegou a notícia que estaríamos sendo nomeados aqui em Teutônia para exercer a função, né? E eu não tive dúvidas, a gente fez uma reunião em casa e vamos lá. Vamos fechar a loja e vamos seguir outros rumos. E até essa fase, assim, chegar, nós já tivemos nossos 2 filhos, né? A Jaque e o Isma. Então, juntamos nossas coisas, conseguimos fechar a loja, né? No primeiro momento eu vim sozinha para cá, pedi uma licença, na época ainda podia requerer licença prêmio, né? Daí requeria essa licença prêmio no município, depois a licença interesse, e aí fui ficando aqui, né? Dei aula primeiramente na escola Teobaldo Clos, em Canabarro. Foi muito legal, uma experiência bem positiva, assim, essas mudanças todas. A gente precisa ter muita coragem e precisa ter certeza daquilo que se quer e um pouco de aventura também, porque o destino ele é incerto muitas vezes, a gente sonha algumas coisas e nem sempre elas são exatamente assim como a gente quer, mas é um pouco assim, né? É o magistério, primeiramente porque ter que fazer magistério, se quisesse fazer um 2º grau, né? E depois a gente foi lutando, batalhando, trabalhando muito, né? Nunca perdendo os princípios, os valores éticos e morais, né? E estamos aí. Então, no comecinho, foi o curso que te conquistou e hoje, acredito eu, que são as crianças que te conquistam, né? Sim, com certeza. Elas são a motivação de tudo, né? Então, quando nós viemos para Teutônia, e trabalhando muito na Teobaldo Clos, tinha uma pessoa diretora lá, Zélia, hoje muito minha amiga, não posso esquecer dela. Ela me incentivava muito. E no meio disso também, veio aquela lei dentro que o professor teria que ter 10 anos ainda de prazo para fazer uma faculdade, para poder continuar exercendo a sua profissão. Então surgiu na ULBRA o projeto Brasil 500 anos. Foi quando muitos professores aqui de Teutônia também, então, tiveram a oportunidade. Era um projeto especialmente criado para o professor ter acesso e poder continuar, né? Então eu fui estudar na ULBRA durante 5 anos, me formei supervisora pedagógica, né? E foi difícil, foi desafiador. Eu fiz faculdade em finais de semana e férias, com 2 filhos pequenos em casa. A gente tinha que trabalhar. Eu me lembro que eu tinha uma vizinha que muitas vezes eu ia lá tomar chimarrão e aproveitava, ela tinha um barzinho e um supermercado, um mercadinho pequeno ali na Rua Major Bandeira, e eu ia lá, ajudava ela a limpar e fazer a faxina e fazia uns trabalhos, e às vezes a gente descontava isso no final do mês, porque tinha que pagar, né, as contas, o aluguel, não tinha casa própria, tudo para vencer, a faculdade, os filhos pequenos, zelar por tudo. E uma coisa assim que eu queria ressaltar, longe de tudo e de todos, né? Longe da família. Exato. Longe dos pais, dos irmãos, dos amigos, de tudo que a gente tinha construído, né? Dentro de uma vida social muito ativa, sempre, com participação de muitas diretorias, né? Desde a pastoral da juventude, pastorais organizadas, outras pastorais organizadas na igreja, diretorias de clube, de futebol. Então, onde tinha alguma coisa que envolvesse pessoas, lá estávamos nós, né? Então, presentes. Então, na época, eu me lembro que quando nós nos mudamos no ano de 2000, nós deixamos para trás 14 diretorias. E a gente pensou, não, agora nós vamos trabalhar, vamos fazer nossa casa, né? E vamos ficar um pouco na nossa, vamos construir a nossa vida. Só que a gente não consegue, né? Quando tu convive com pessoas, automaticamente tu te envolve.
E a gente também logo se envolveu muito aqui na comunidade. Então, primeiramente em Languiru, porque era aqui o bairro que nós morávamos, né? Então era a comunidade católica e assim foi indo, né? Depois veio o esporte, o futebol e a escola sempre envolvida por ser prof, mas os filhos também já estavam ali, então diretorias, enfim, foi indo, né? Foi um grande desafio a mudança, mas sem deixar de lado essa questão de ajudar ao próximo, né? Penso que hoje isso é algo essencial, onde em muitos momentos a tecnologia toma conta da vida das pessoas e o celular, ao mesmo tempo que ele te aproxima de muitos virtualmente, ele te afasta também fisicamente de muitas coisas. Então, na nossa família a gente sempre teve isso muito presente, por ter que sempre trabalhar muito, porque nada veio de graça pra gente. Muitas vezes, manhã, tarde, noite, né, para conseguir as coisas. Então, a valorização do ser humano para nós, ela sempre esteve presente, ela não está no discurso. Hoje, ainda a gente continua participando, né? Sou também, junto com meu esposo, formadora do curso de batismo. A gente é da diretoria do Clube Ouro Verde e assim vai. Você sempre foi professora na rede municipal? Sim, concursada sempre na municipal. Passou por várias escolas também aqui dentro do município? Aqui sim. Aqui no início trabalhei como professora na escola Teobaldo Close, então, que é a minha raiz aqui, né, onde a gente fez um recomeço, né? Depois trabalhei um pouco como supervisora na escola Guilherme Sommer, também na educação de jovens e adultos, na escola 24 de Maio, também à noite. Tinha uma época que nós tivemos turmas de educação de jovens e adultos ali, então eu ia um pouco para lá também. E a escola Leopoldo Klepker, da qual eu já estou agora desde o ano de 2004 trabalhando no bairro Alisgut. Como professora, mas agora também é diretora na Leopoldo Klepker, né? Sim, trabalhei primeiro vários anos como prof e desde 2011, então, na direção da escola. 2009 e 2010 na coordenação, né? E depois, então, assumi a direção da escola. Estou no meu 9º ano como diretora dessa escola aí. Essa semana, quando a gente fez a abertura do ano letivo, eu ainda dizia aos pais e aos alunos ali presentes que como é gratificante quando Deus dá, né? Quando Deus dá a oportunidade para a gente fazer coisas pelos outros, trabalhar pelos outros, e isso nos engrandece também. Então, foi a 9ª vez que eu fiz a abertura do ano letivo. Foi muito legal. É uma longa jornada já em sala de aula. O que você percebe que mudou lá do começo até hoje? Não só na forma de dar aula, mas também nas crianças daqui a pouco. Como você citou, a tecnologia, hoje ela está muito mais presente, né, na vida das pessoas em geral. Sim. O meu início foi numa escolinha multisseriada em Cândido Godói. E tinha 1º, 2º, 3ª série e 4ª série. Na época era série, né? Então, era uma sala de aula com as 3. E hoje em dia a gente ainda tem também essa realidade, né? Mas o que mudou? Muitas coisas mudaram. Acho que muitas coisas mudaram em relação às famílias. As famílias estão diferentes, a realidade das famílias é diferente. Os alunos vêm com muita energia, né? E os professores também, ao longo dos anos, através de suas formações e também a maneira de fazer e pensar diferente mudou. Então, na época, a gente trabalhava muito com caderno, com um livro, às vezes se criava uma cartilha, não se tinha computador, tudo, né, era escrito manualmente e a gente tinha que guardar os arquivos, porque senão não tinha. Então, os nossos armários também enchiam de papéis. Nós tínhamos mimeógrafo, né? Aquele cheirinho de álcool. Aquele cheirinho de álcool, isso tudo eu vivi, né? E era bom, era gostoso, porque dentro dessa nossa maneira de ensinar e de ver o mundo, foi válido, né? A questão da disciplina, indisciplina também, né? Me parece às vezes que tudo era mais calmo e a educação um pouco mais rígida também, lá no começo. E a nossa formação também foi nesse sentido, de exigir muito, de andar na linha, como se diz, né?
de procurar não fazer nada errado e que tudo desse certo. E óbvio que ao longo desses anos a gente errou muito, né? Acertou, aprendeu, ensinou, enfim. Mas hoje em dia é um desafio muito grande a sala de aula. Eu vejo que o professor, muitas vezes, ele precisa ter várias habilidades, né? Primeiro, ser sensível e perceber a presença da criança e a sua realidade. Depois, conhecer a família, né? Muitas vezes o porquê das dificuldades, né? Vejo muito também hoje em dia nas nossas escolas e nas salas de aula, assim, dificuldades de aprendizagem muito maiores do que há 24 anos atrás, quando eu comecei, em 1995, né? Então agora 5 de março eu vou fazer 24 anos de prof. Posso dizer assim que realmente a escola mudou, os tempos são outros. Outro dia a gente discutia isso. Ai, mas na nossa época era assim, mas hoje é assim. Então o professor hoje ele tem que ter essa função de sensibilidade, afetividade, carinho, de ter um olhar diferente para a criança, né? Ser perceptível, estar disponível e de ver essas inúmeras dificuldades também. Muitas vezes ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser oftalmo de ver quando, né, quando a criança não aprende por quê, né? Então, graças a Deus, a nossa educação assim tem todo um suporte também pedagógico em relação a isso, né, dentro do nosso município de Teutônia, onde a gente também tem assim vários setores que nos ajudam e que consigam atender essas crianças, né? Na nossa escola, na Leopoldo, eu vejo ainda assim, posso falar da minha realidade, sem desmerecer nenhuma outra, né? Porque às vezes quando tu não vive, tu não sabe o que se passa. Nós ainda temos pais muito participativos, muito presentes, né? Claro, alguns com dificuldade, como nós também, professores também têm suas dificuldades, mas ainda há bastante participação. As escolas municipais contam com o auxílio do Círculo de Pais e Mestres. Sim, conto com o Círculo de Pais e Mestres, onde a cada 2 anos, né, ocorre a eleição e a gente renova o grupo. Então, na nossa escola, o Círculo de Pais e Mestres bem atuante, bem participativo, bem presente, com uma visão assim bem otimista também, com visão de futuro, né? As famílias colaboram com algum valor de forma espontânea e são para melhorias na escola. Sim. A cada ano se passa isso também pela Assembleia dos Pais, senão não seria o correto, né? Então, sim, a contribuição é contribuição porque é espontânea. Não existe lei que obriga o pai numa escola pública a pagar uma mensalidade, como existe nas escolas particulares, né? Então, a gente estipula um valor X por mês e o pai contribui espontaneamente e sempre visando em melhorias. Então, acho que isso também é uma coisa bem importante, assim, da gente ressaltar, que o quanto que a gente tem que ser sério, né, e responsável também nessas questões administrativas, né, como gestor de escola hoje. Já que o nosso tempo está acabando, eu vou pedir para você deixar um recado para aquela pessoa que está em casa nos ouvindo e está na dúvida, está decidindo ainda o que fazer após o ensino médio. São tantos desafios em todas as profissões. Nada é fácil e nunca ninguém vai dizer para você que é fácil. Mas faça você a sua parte. Se você decidiu ou vai decidir ser professor, seja mestre, seja amigo, faça a diferença. Não apenas no falar, no discurso. Palavras sempre são muito bonitas. Temos que conhecer a realidade das escolas e abraçar. Eu sou uma apaixonada pela educação. Então, hoje, mesmo na época lá, quando iniciei os antigos 2º grau, né? Eu não tinha opção, eu fiz magistério, não me arrependo. Acho que não teria outra profissão para mim. Então, se você tem alguma dúvida o que fazer, seja professor. É maravilhoso fazer o bem para as pessoas. Ser professor é uma missão sublime, porque ela lida com pessoas. Eu digo muitas vezes para os meus professores, o pedreiro cuida da obra física, nós cuidamos da obra humana. Eu penso que isso é o essencial. Seja um apaixonado por aquilo que você escolher. Se for professor, seja apaixonado por aquilo que faz. A educação é a base de tudo. Quero agradecer sua presença hoje no nosso programa.
Já fica o convite para voltar aos microfones da Tirol numa próxima oportunidade. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos os ouvintes. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a professora Roseli Maria Hartmann. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.